Gente, voltando ao assunto acerca da cognição, inclusive, não vou acrescentar naquele vídeo, não dá, né? O último vídeo acerca de poderes cognitivos espirituais, essas armas cognitivas, né? O vídeo ficou mais de 7 horas. Eu só vou dar um acréscimo aqui, porque acerca da cognição faltou algumas coisas. Por exemplo, quando eu explico que o bipolar, né, a bipolaridade, ela tem duas espécies de bipolaridade, ainda sendo um transtorno, eu expliquei que da mesma forma que um input sensorial, ele produz através de uma chave fisiológica, ele tem que interpretar os sentidos, né? Portanto, a percepção do bipolar, ela pode ser invertida. Uma aferência pode gerar prazer, ou uma aferência pode ser normal e gerar dor, tá? Da mesma forma, o output, que seria a maneira de expressar o sentimento, também pode estar invertida. Por isso que é a segunda espécie da bipolaridade. Aí que tá, buga totalmente, você não sabe nem o que está acontecendo com o cara. Então ele pode estar expressando, tá atormentado e ele está sentindo prazer, ou ele pode estar expressando, está atormentado e está sentindo tortura mesmo. Só que existe uma outra coisa que eles inventaram, a apolaridade. Eles ficam insensíveis, tá? E aí o que acontece? Inclusive eu já decretei, essa porra dessa apolaridade já acabou já. Isso não acontece mais. Comecem a procurar outra estratégia, inferno. E existem também outras questões acerca da cognição espiritual, né? E eu poderia dizer que faltaria, inclusive, eu explicar... tá. Vamos explicar acerca daquele... Quando eu expliquei o que é o bug de secção, a gente entendeu que existe uma representação linear do que seria a alma, que seria uma consecução de memórias, tais lembranças que são lineares, já que a memória é monolítica, o pensamento monolítico. É isso aí. Aí a questão do bug de secção seria bloquear uma parte da memória. Seria exatamente como você, por exemplo, ter um apagão. No dia seguinte você não lembra o que aconteceu num intervalo intermediário, e é como se você tivesse acordado na hora que você dormiu. Bem, isso. Aliás, eu vou falar pra vocês, isso de que quando a gente dorme a gente sempre sonha é mentira. Quando a gente dorme a gente sempre pensa é mentira. Primeiramente, isso é uma perversa mentira que eles inventaram acerca do subconsciente. A gente já entendeu isso. E acerca de pensar enquanto dorme, pra quê? Então é melhor nem ter que dormir, né? Não precisa pensar enquanto dorme. Então, mas assim, se pensasse e esquecesse, aí que tá. Mas também não precisa. O bug de secção, ele funcionaria nesse sentido. Mas também o bug de secção funcionaria no sentido de você bloquear, por exemplo, 3 anos da sua vida, tá? Seria possível. Aí você pensaria que é 3 anos mais jovem. Isso é possível. Esse seria um bug de secção, mas não seria um bug talvez, porque o bug de secção ele não pode ser tão intenso. Isso seria, por isso aí seria um bug mesmo. Eu não sei. Em termos de cognição, ele acontece em poderes na síntese de onírica, de sonhos. A gente consegue sonhar. Mas acerca de você dizer, mas o bug de secção é como bloquear memórias. Sim, elas não são apagadas, elas são bloqueadas só. Mas ainda assim, o bloqueio de memórias, ele parece ainda muito longe de ser uma sistemática plena. Por quê? Porque quando a gente, quando estava estudando sonhos e interpretando as questões oníricas, eu percebi algo. Eu dei um nome para
para um conceito chamado MPCD. O que é MPCD? Manifestação pessoal de consciência duplicada. É o seguinte, basta você bloquear, por exemplo, 3 anos da sua vida e você acorda sonhando que você é 3 anos mais jovem. Entendeu? É o bug de secção, é um bloqueio magnificencial, mas depois ele pode ser retirado, desbloqueado. É como envelopar uma memória. É só não olhar ela. Mas assim, acerca dessa MPCD, ela não é plena de jeito nenhum. Por quê? Porque ela pode ser melhor. Aliás, quando a gente fala de subconsciente, o que é o inconsciente? Olha, o que acontece com a psiquiatria? Ela quer dizer pra você que o seu inconsciente conhece você melhor do que o seu consciente. Ele fica lá captando, sabe? Sabendo tudo que você fala, tudo que você faz. Ele inventa os seus trejeitos. E quando você sonha, ele cria sonhos, imaginações, ilusões, né? Tudo simulação. E você ainda tem que falar que aquilo é o quê? Então você tem um parasita dentro da sua cabeça que sabe que é melhor do que você. Só pode, e eles vão falar isso. Cara, é mentira. Qualquer ser humano já sonhou na vida e vê que os sonhos têm tantos detalhes, são tantas coisas detalhadas que aquilo não pode ser uma ideia de imaginação, de criatividade. Existem imaginações que vêm externas. Então a verdade é que sonhos oníricos, sonhos, eles podem muito bem ser visões e outras realidades. Mas acerca da MPCD, por quê? Porque eu falo, não é questão de subconsciente. Vamos usar um termo parecido, sobre-inconsciente. O que seria o sobre-inconsciente? Seria, por exemplo, eu sonho que sou 3 anos mais jovem, mas ainda estaria relativamente inconsciente, mas acima de mim existiria uma fusão, eu do futuro, que eu estou sobre o inconsciente, ou seja, eu não manifesto ao inconsciente aquilo que eu posso fazer, mas ele é unilateral, ele passa para mim toda a informação e a manifestação cognitiva dele. Então há uma relação unilateral aí. Isso seria o sobre-inconsciente. E essa questão de sobre-inconsciente implica que realmente eu já tive experiências disso, oníricas. Houve uma vez, eu interpretava essas coisas, é como se eu tivesse que entender como que os sonhos funcionam. E realmente eu tive um sonho que isso acontecia. Só que é o seguinte, esse inconsciente, ele não é capaz de ter um medo. Por quê? Porque a verdade é que ele é como se fosse um anexo do consciente que está sobre. Ele é um anexo. Então a minha experiência foi que eu sonhei que eu estava lá numa praça e no meio de um tiroteio. Eu simplesmente me senti, sabe, alerta, espantado. Mas ao mesmo tempo eu não me sentia alerta e espantado. Por quê? Porque eu sabia que aquilo era um sonho. Ou seja, eu era o sobre-inconsciente. Eu estava ciente que era um sonho, mas esse tal desse inconsciente era um anexo do meu pensamento. É assim que funciona. Quer dizer, eu não preciso mais nem explicar. A questão de sobre-inconsciente, ela implica exatamente na CDBLI. CDBLI é uma sigla que eu tive que inventar. Por quê? Aí que tá. O que é a sigla CDBLI? Vamos lá. Então, o CDBLI é também uma sigla, tá? O que ela significa? Ela significa consciência duplicada em bilocação independente. Pera, deixa eu ver. Consciência duplicada em bilocação de localização independente. Óbvio, o pré-requisito dessa matéria é entender os poderes da onipotência e os subpoderes também, que também são sobrenaturais. Ora,
eu vou tentar dar uma breve prévia aqui. Se você tem uma manifestação de agente aqui, seja agente físico, espiritual ou agente matério-físico, independente, ele é feito do quê? De essência. Essa tal dessa essência, a essência é intangível, alocal, ela é adimensional, mas na mesma medida que ela tá ali, ela pode se manifestar em outro lugar ao mesmo tempo. Ou seja, se você tem um corpo aqui, ele pode se manifestar em bilocação aqui, em dois lugares ao mesmo tempo. E ele não deixa de ser o mesmo, mas ele está em dois lugares ao mesmo tempo. E por que isso ocorre? Porque ele é feito, tudo é feito de essência. Quando você tem uma bilocação dessas, aí você vai me dizer, eu tenho um exemplo muito simples. Você pode ter um ovo numa mão, um ovo cru, fechado numa mão, e você pode ter o mesmo ovo na bilocação, frito numa panela. Por quê? Porque a verdade é que se você fizer uma bilocação do ovo, a outra seção dele pode, por alteração numérica por contas caóticas estabelecidas por magnificência, aliás, contas caóticas não se fala mais, alterações numéricas, matemática despontual, ou seja, alterar numericamente coisas podem acontecer se realmente você tem uma bilocação de um ovo só. A outra seção dele pode, através de alteração numérica pela matemática despontual, ele estar frito. Ou seja, é só um exemplo. Ou seja, eu posso estar em bilocação aqui e por alteração numérica eu posso usar de outras posições fisionômicas. Eu diria posição física. Vamos entender assim. Eu posso estar em posições diferentes numa bilocação independente de localização independente. Por quê? Porque bastaria eu curvar o espaço no qual eu estou preenchendo. Então, se eu curvo o espaço do qual eu estou preenchendo através de alterações numéricas, através de magnificência, segundo a matemática despontual, eu posso estar em posições diferentes numa única bilocação. E é possível trilocação, tetralocação. Aliás, eu já tive em tetralocação num sonho onírico, né? E eu tinha, lógico, posições diferentes. Isso aconteceu e eu interpretava sonhos. Então já entendemos o que seria a consciência duplicada por bilocação de localidade independente? Sim, porque seria muito simples. Seria o caso de, por exemplo, eu estou numa ocasião lá. Por exemplo, arrumei uma treta, né? Mas aí eu começo a refletir na hora. Porque eu até penso, porra, se o cara fizer isso, eu vou fazer aquilo. Eu vou reagir dessa forma. E não deixa de ser uma outra realidade. É uma realidade fictícia? Poderia ser, mas poderia não ser. Por quê? Porque se eu crio as diretrizes no que eu estou pensando, automaticamente eu já consigo produzir uma tal de uma reação no qual seria fictícia ou não. Eu posso não ter visto, mas pela visão espiritual dá para enxergar. Aliás, existe o discernimento espiritual, discernimento de espíritos. Isso é um dom do Espírito Santo. Aonde que eu quero chegar? Se eu consigo, através igual aquela MPCD, ou melhor, o sobre-inconsciente, eu consigo duplicar a minha consciência. Por quê? Qual seria a maneira mais correta de afirmar? Duplicar consciência ou duplicar personalidade? Olha, a princípio seria a mesma coisa, mas não é depois. Por quê? Porque uma criança, por exemplo, ela está formando a personalidade dela. Ela poderia mudar a personalidade dela. Ela está em fase de formação. Mas a partir do momento que eu já tenho a minha personalidade consolidada, eu não mudaria a minha personalidade. Eu apenas mudaria o estado da minha consciência. Não seria uma síntese com outra... Seria a mesma matéria-prima. Mas o que eu consigo fazer? Eu consigo produzir um reflexo, vamos dizer assim, da minha própria consciência. Em síntese de consciência. Tem esse nome, síntese de consciência. Mas eu não estou usando uma coisa alheia, eu estou usando eu próprio sempre.
Eu sou o mesmo hoje, ontem e eternamente. É assim que funciona. Eu só sou um, e esse é o primeiro mandamento da lei. Então, quando a gente tem essa questão, aí que dá para entender. Que dá para entender o quê? Que eu poderia estar numa outra situação e fazer exatamente aquilo que eu faria se fosse eu. Ah, mas não é eu, na verdade é eu do futuro. Como se eu estivesse sonhando, mas num sobre-inconsciente. E isso é o anjo do Senhor. Pois é. São Miguel Arcanjo, Anjo Gabriel, anunciador de Maria, Rafael, né, que cura, eu não sei direito. Mas a questão é, não usem o nome Gabriel. Por quê? Porque é única e exclusivamente representatividade minha. Vocês querem brincar de espadachim e ficar batendo nos outros? Façam, tá ligado? Aliás, tem espada pra isso, tá? Mas assim, São Miguel Arcanjo pra mim é pouca coisa. Eu sou Deus. Voltando, deixa eu pausar aqui. A essas alturas já deve ter ficado muito claro que além de eu poder estar numa outra questão parecendo ser eu, mas ser o meu pai, né? Seria como se fosse exatamente a manifestação do Espírito Santo no pai, com a consciência do filho. Isso poderia ser uma coisa danosa? De jeito nenhum. Inclusive, poderia dizer que existem muitas enganações aí. Por que existem trevas no mundo? Olha, justamente, vocês não sabem às vezes o que está acontecendo. Vocês conseguem ter certeza das coisas? O que? Vocês conseguem ter certeza da consciência de vocês. Fora isso, vocês conseguem ter certeza de que vocês... do que há na consciência de vocês, e vocês conseguem ter certeza de que existe um Deus também. Por quê? Porque é óbvio que vocês não são deuses. Vocês não são Deus. Acaso vocês são perfeitos? Muito pelo contrário, os demônios são os seres mais miseráveis que tem. Então comecem a entender que se vocês fossem Deus, vocês não se fariam dessa forma tão nojenta e miserável, seus demônios. Então, ainda por cima, poderia dizer que existe um outro poder chamado transladação especial. Por que eu falei especial depois? O sufixo especial no transladação é para discernir, porque antigamente eu tinha uns estudos antigos, sabe? Meio obsoletos. Eu usava essa palavra transladação e ela não é a mesma coisa do que estou usando nesse contexto agora. Por isso eu chamo de transladação especial. O que é a transladação especial? Muito simples. Ao invés de eu ter manifestado um sobre-inconsciente na hora, ou seja, que fosse o anjo do Senhor, poderia ser exatamente eu na hora que eu refleti. Mas, sendo eu na hora que eu refleti, eu já não criei as diretrizes na hora de refletir, eu já tenho total maneira do comportamental para agir naquele momento, e ela pode se manifestar perfeitamente. Como? Ora, seria exatamente uma manifestação de bilocação, inclusive. Só que essa manifestação espiritual de bilocação, ela sequer precisa ser uma diretriz motora que fosse realmente na primeira pessoa. Por quê? Eu, na primeira pessoa, imagino meus movimentos e faço. Mas eu poderia imaginar ali. A questão é que se eu imagino uma manifestação minha em segunda pessoa, ela pode funcionar exatamente como eu refleti. Ela pode dar um soco ali. Eu estou vendo o quê? Eu não estou vendo em primeira pessoa, eu estou vendo em segunda pessoa. Seria exatamente essa transladação especial. Agora vocês podem pensar, caramba, então aquele não precisa ser eu. Não precisa. Ele pode ser apenas a maneira de uma interação. Ou seja, se eu dou um soco ali, dali para lá, precisa ser eu. Podia ser uma imagem só. E o importante é que tenha interação. Um agente de interação, né? Porque o agente de interação é o quê? Vamos chegar nessa parte.
O importante é que o soco bate. Joia? Ah, mas podia ser sim. Podia ser uma bilocação independente. Uma bilocação de localidade independente. Ah, mas aí você vai dizer, porra, mas você não está na primeira pessoa. Não, mas ali o meu corpo pode estar exatamente com os 5 sentidos bloqueados. Ou seja, eu posso me manifestar de outras formas. E isso é a transladação especial. Ou seja, eu tenho esse poder. Agora, agente de interação. Pois é, o agente de interação é o seguinte. Se vocês não entenderam muito bem, o que é um agente físico? Um agente espiritual? Um agente matério-físico? Ou todos os tipos de agente, que nada mais são do que essência. E essência é feito de magnificência. Então, eu poderia explicar para vocês o seguinte. Ora, um exemplo de física. Eu chuto uma bola. E a bola adquire, através da força do impacto do meu chute, ela assume um movimento, uma velocidade e se desloca numa energia cinética. Joia? Mas quantos elementos tem aí? Ora, vamos dizer, meu pé e a bola, existe um terceiro elemento, no mínimo. Então, recapitulando, se eu chuto uma bola, existe o elemento meu pé e existe o elemento a bola. Mas existe mais uma coisa aí. Claro, a energia cinética, o impacto. Mas aí que tá, o que é o impacto? Existe uma interação entre o pé e a bola. Então quer dizer, vamos resumir um pouco. Existem 3 elementos aqui, o meu pé e a bola também, mas existe um agente de interação. Por quê? Porque senão meu pé não consegue chutar a bola. Ah, mas isso tem que ser estabelecido? Sim, até o determinismo deve ser estabelecido de forma determinística, se caso seja um determinismo da natureza. Aliás, o determinismo fundamental do universo, ele só obedece uma lei, a lógica da magnificência. Então isso seria, porque o próprio determinismo da natureza ele tem que ser estabelecido. E não só isso, porque até o espaço é um agente físico. Ou o espaço seria um agente espiritual, ou o espaço seria um agente matério-físico. Mas existe, então, porque na verdade vamos parar com essa história de espaço-tempo. Existe apenas o espaço primordial. E ele também é um agente, porque se ele não fosse estabelecido, a massa, a matéria, ela não teria onde agir. Lógico, porque quando a matéria é estabelecida, ela é feita sob uma propriedade de interagir ao longo do espaço. Mas aí tem que existir o espaço com a propriedade de ser interagido pela velocidade da matéria. Então até o espaço também é um agente, é um elemento. Então a questão de um agente de interação é o seguinte: eu posso estar perfeitamente isolado no meu monte santo, meu monte soberano. Aí você vem falar, mas vem uma, como que é? Aquela agente comunitária do SUS. Aí ela fala, eu não preciso tocar na mão dela, parece que eu toquei. Mas existe uma coisa invólucra, filho. O que? Um agente de interação. Eu não quero tocar em coisa ruim. Existe o que? Assim, eu defino, tem que ter uma interação. Por quê? Porque meu corpo é santo. Eu sou puro, eternamente. Então, essa também é uma questão da Eucaristia. E não é só isso. O agente de interação poderia, por acaso, me violar? Nunca. Mano, mas você já teve aquela paralisia do sono? Sim. Eu sei, inclusive, que na paralisia do sono eu estava sonhando. Ou seja, não havia chance de alguém ter me tocado, né? Mas, ao mesmo tempo, não foi um agente de interação nas minhas nádegas. Foi na minha mente. Porque é possível interagir de forma sensitiva, um input sensorial diretamente na mente. Então isso seria também uma maneira salvífica. Aliás, esse agente de interação, nesse quesito de paralisia do sono, como que se fez?
Não tem o Beelzebub? Não tem ele não é o mestre das moscas? Esse mosca, vocês, não sei se vocês entenderam. Vocês acham o Leviatã ruim, filho? Olha, não queiram saber desse mosca. Sabe por quê? O mosca, ele é um tipo de bicho que ele me incomoda apenas como uma mosca. Eu incomodo tanto que uma mosca incomoda. Mas eu vou te falar uma coisa, cara. Ah, ele é uma potestade? Ah, ele é um demônio? Ah, ele é o Satanás? Cara, é difícil tentar explicar isso pra vocês. Mas o bicho é ruim. Aliás, pois é, não é que o Leviatã escraviza as pessoas da Babilônia? É. Quem que criou a causa do Leviatã? O Satanás. Por isso que ele tá se vingando dessas pessoas. Porque vocês fizeram mal pra ele também, porra. E sim, eu criei inimizade entre Satanás e o inferno todo. E o inferno todo contra Satanás. Eu fiz isso e vocês entenderam por quê? Porque o Satanás cometeu uma falsa acusação contra mim, uma calúnia. E falou, eu vou continuar fazendo. Sabe o que eu fiz? Ele é um idiota. Eu falei, então assina esse papel aqui, esse contrato aqui. Você vai assumir que vai continuar fazendo isso porque você quer, né? Mais falso testemunho. É tão idiota, ele pensa, porra, grande bosta, um papel imbecil, filho. Aí o que acontece? Não precisa, é legal brisar com essa porra de papel pra ele pensar que não dá nada, que não vai conseguir provar. Uma prova. Não só provo, como eu fudi ele de vez. Sabe por quê? Porque se ele quer criar um falso testemunho contra mim, eu quero colocar a verdade. Ele está mentindo, eu vou colocar a verdade. Mas quando eu coloco a verdade, eu que criei um falso testemunho contra Satanás. Por quê? Porque eu tenho ainda uma outra potestade. Sabe qual é essa potestade? Ela é umas imagens que assumem parece que é outra pessoa, mas não. É uma potestade que se chama Monstro Marinho Raabe. É uma potestade. É uma rins. Essa rins é o comportamental do Leviatã. Porque o Leviatã, ele foi uma brecha no sistema. Ele entrou lá numa tal de uma oficina do diabo e saiu essa porra desse monstro marinho Raabe. E na verdade eu não sabia direito o que fazia. Eu só entendia que eu reconheci que ele era uma espécie de assombração que andava lá na Terã, perto do... Não, ali subindo de Lermano no cemitério, pertinho da onde mora o Beelzebub, esse miserável que quer dominar as moscas. Ele adestrava a mosca mesmo, eu vi. Uma vez ele falou, a mosca obedeceu ele. Mas aí o que o diabo fez? Contractou o serviço de Beelzebub e começou a me atacar com essa mosca em paralisias do sono, tá? Mas aí alguém pode dizer, mano, como que você sabia que que era um sonho, ilusão e ninguém tava mexendo em você quando você tava dormindo? É porque a minha porta fica fechada no meu quarto, né? Por dentro não dá pra abrir, né? E essas paralisias do sono dá pra perceber que é mais ou menos isso. Mas tem uma coisa interessante que os demônios não perceberam ainda. Demônios, vocês que enganam, vocês serão os últimos a perceberem que já foram desmascarados. E vocês sabem por quê? Porque existe também uma exigência para que vocês produzam os seus poderes, não é? Vocês são como bruxos. Tudo bem, é poder sobrenatural, mas me explica. É exatamente igual bruxaria também. Porque todo poder que vocês estão fazendo, eles exigem movimentos físicos. Ou seja, os seus poderes são visíveis porque os seus poderes são fisionômicos. Vocês não perceberam? Sempre tem um bichinho atentando assim, na minha cabeça assim. Às vezes, né? Aí você vai falar, porra, o que tá fazendo aquilo ali? É um demônio, não é? Por exemplo, eu tô digitando no meu celular, tem puta que fica falando, caralho, mas você tira do caps look, caixa alta, você quer se aparecer, você quer pôr uma melancia na cabeça, você só escreve de letra maiúscula. Gente, infelizmente o meu celular tem um teclado bugado, mas como que uma puta faz pra usar o poder pra bugar meu celular? Ela faz um movimento fisionômico de ficar enfiando o dedo no próprio cu e ainda forçando, aí que o meu teclado não funciona mesmo. Aí vai falar o que, gente? Você não usa não
melancia na cabeça, não. Você usa logo uma CLT de puta, caralho. Porque realmente, quem que consegue bugar as letras do meu celular na hora do teclado? É demônia. Então, gente, começa a me respeitar. Não vem falar que eu escrevo de letra maiúscula. Porque, lógico, vocês bugam tudo e eu achei até melhor do que ficar trocando de maiúscula pra minúscula. Entendeu? É por isso, tá? Não vem querer não, filho. Tem ideia de gente pra trocar? Vocês não têm ideia de gente? Façam uma crítica com foco. Se vocês não tiver crítica de foco, filho, vão se fuder, tá? Demônio usa poder com manifestação fisionômica até onde eu achar que me interessa. Porque chega uma hora, gente, que é óbvio, quando eu vou mostrar o pensamento das pessoas, dos demônios, dos meus, vocês sabem como que dá pra ver os pensamentos. Não daria nem pra ser fisionômico. Então é uma questão de transmissão de pensamento. Telepatia é uma palavra inadequada, mas a gente sabe que no contexto espiritual não precisaria de voz, de som. Existe o espírito, a maneira de se comunicar espiritualmente. Aliás, até antigamente, e muita gente, inclusive, que não sabe, pensa, poxa, o demônio não sabe o que você está pensando. Eles sabem. Vou olhar aqui ainda por cima nesse vídeo, uma resolução muito importante que eu posso fazer. Porque a questão é, por que eu consigo errar? Olha, alguém me atrapalha. Sempre. Se eu erro, por quê? Porque alguém faz eu errar. Seria normal para as outras pessoas também. Ora, você tenta fazer uma coisa. Por que errou? Ah, uma falta de coordenação? Não. Alguém fez errar. Alguém mudou a coordenação. Alguém fez uma corruptibilidade, né? Tem sempre... Não é a serpente? Quando ela incendiou o pecado, não liberou a corruptibilidade no mundo? Nada quebra do nada. Tem que alguém quebrar. Ah, por que quebra? É fisionômico, vai dar pra ver, sempre, vai dar pra ver sempre essa gente quebrando tudo aqui. Por que quebra? Ah, alguém tem que quebrar. Por que derruba o negócio no chão? Olha, alguém mudou sua coordenação na hora. Ah, mas quer dizer, foi fisiológico, foi nos nervos? Nem sempre, dá pra atacar a mente. Não tem o mal de Parkinson? Aliás, eu já mostrei como que se constrói essas armas cognitivas espirituais. Tem sempre uma atrapalhação. Quem que faz? O demônio, porra. Existe um erro normal, natural. Seria, por exemplo, eu não pensar rápido o suficiente e fazer uma coisa sem ter pensado que eu tenho uma nova resolução para isso. Eu poderia, por exemplo, não ter totalmente a tendência posta aqui na mente para que, por exemplo, eu tenha uma resolução já preparada na hora do improviso. Por exemplo, eu tô sem relógio. Aí eu olho aqui, filho, posso olhar e falei, caramba, eu esqueci. Eu tirei o relógio. É possível esse erro. Mas tem erro que não pode acontecer. Tanto é que começam a bugar a minha maneira de falar. Mas eu, em bilocação, é perfeito, porque eu tenho ciúmes até da minha imagem. Então é eu, de novo, em bilocação. Aí o que eu faço? Eu falo conforme foi a minha intenção mental. E é fisionômico também o que eu acertei. Aliás, aí eu edito, eu coloco a imagem que eu quero e vocês vão falar que eu falo tudo errado. Vocês são os idiotas. Inclusive, eu tenho o poder de sobrepor imagens. Não só imagem translúcida com outra, que seria hologramos, alguma coisa assim. Mas não, existe uma maneira de visualizar as coisas com imagens sobrepostas, nitidamente opacas. Ou seja, dá para você enxergar duas coisas que estão no mesmo lugar. Ou seja, é um poder também espiritual. Dá para fazer. Inclusive, eu fiz um vídeo, acho que foi ontem, não foi? Eu coloquei a câmera ali para cantar a música lá do Holy Wars, né? Do Megadeth. O que acontece? A Babilônia é uma puta. Ela alterou a posição do meu celular. Aí o que eu fiz? Eu tava assim no vídeo, né? Sem a cabeça aparecendo na câmera. Mas não, eu coloquei a minha imagem real com a cabeça para fora do celular. Vocês vão ver, inclusive no telão do bar dela, que a imagem está completa. Inclusive, eu não gosto de imagens. Eu vou falar para vocês uma coisa. As minhas imagens são estritamente portais dimensionais transtemporais. E as minhas fotos também são portais dimensionais transtemporais, mas parados no tempo. E se acaso é invertido ou não, eu tenho poder, inclusive,
de alterar a veiculação da imagem para a tela de vocês através de uma curvatura que eu posso produzir uma inversão através da quarta dimensão espacial. Ah, mas quarta dimensão não é natural. Não, é sobrenatural, mas existe. Aliás, existem maneiras de enxergar em 4 dimensões perfeitamente, mas em forma humana essa maneira de visualizar 4 dimensões é muito mais simples, é muito menos, sabe, nítida, é muito menos robusta, mas dá para enxergar em 4 dimensões de maneira humana. Menos robusta, mas dá. É como se você olhasse assim, no meu caso, eu olho a bunda da menina ali e eu consigo enxergar o que tem, o contorno até lá. Eu consigo. Ah, não. É que eu sou foda. Falar para vocês, suas Kenga, se vocês ficar falando que eu escrevo tudo com letra maiúscula, eu vou alterar a fonte, eu vou editar as mensagens não, vocês vão ver o meu poder, vai estar a resposta lá, vai estar escrito, né, a resposta, o comentário, aí vocês vão ver, claro, tá escrito tudo em letra maiúscula, mas quando vocês verem, vocês não perceberam. Eu alterei as fontes e ainda fica piscando, alterando entre maiúsculo e minúsculo, fazendo logo uma brincadeirinha, colorido. Eu fazia isso, inclusive. Teve uma vez que eu estava internado, eu alterei. Aliás, eu não estava nem usando celular, não precisava de aparelho, não. Até o Hitler ele veio perguntar, Michael, você fica... você internet? Eu falei, eu tenho minhas extensões que chegam lá fora, né? Aí acontece o quê? Eu estava fazendo resposta, eu tava respondendo algumas coisas no Instagram. A fonte que eu quero usar, eu uso. O bagulho ficou louco, porque eles começaram a ver que alterar a fonte de uma resposta pronta já, um arquivo pronto, como? É que eu sou foda. A hora que vocês verem, vocês se fuderam. Porque vocês que não viram, eu tô sempre mais fundamental que vocês. Eu sou onipotente e essa porra vai funcionar. Vocês vão ver. Ah, não sei. Mas inclusive essa é uma questão interessante, né? O marcados com o sinal da besta. Marcadas com o sinal da besta. Vocês pensam que ninguém tá vendo o que tá acontecendo com vocês? Se vocês vêm apontar o dedo na cara do justo, falar que ele é culpado, porque Deus não é culpado de omissão. Porque o culpado de omissão seria Deus, na onisciência, deixar uma injustiça acontecer com uma pessoa justa. Mas isso não vai acontecer. Por isso, mas as marcadas e os marcados com o sinal da besta vão realmente serem condenados do que estão acusando Deus. Deus vai ser omisso com essa infâmia que acontece com essa gente. Mas essa gente é culpada sempre. Tá errado. Aí o que acontece? Vocês fazem ainda um intervalo acrônico. Tem a pachorra de voltar no mesmo ponto temporal. Mas vocês não viram, deve ter tipo uma janelinha de um lado ou de outro. Vocês estão fazendo papel de ridículo. Vocês estão passando vergonha. Por quê? Porque tá todo mundo vendo que vocês estão pouco se fudendo. Vocês fazem absolutamente de tudo pra atacar Deus. Tudo. Vocês são demônios. Demônio não tem honra. Então, quer dizer, o que o demônio tá falando, querendo ser moralista ou não, filho?
vocês vão ver que os marcados com o sinal da besta são os verdadeiros imorais. Aqueles que não tem, sabe, não tem moral alguma para falar porra nenhuma. E sim, tem a marquinha da besta, o 666, que vai fazer uma distinção, inclusive, porque aí vocês vão ver que não existem crianças sobre o domínio da Babilônia. Aquelas coisinhas, aqueles monstrengos, filho, eles têm logo a marca da besta, dá pra ver. Vocês estão... É por isso, vocês me encheram o saco até umas horas, mas eu cheguei num ponto, não é que eu mas eu fiquei mais poderoso, adquiri mais poder, não. Eu tenho a hora certa pra agir. Sempre. Para que eu vou agir antes? Eu sou um ser humano. Eu caminho passo a passo, né? É muito melhor, porque é isso que é andar arbitrariamente. O que vocês também fazem, mas vocês são um idiota. Quando vocês querem usar um poder não empírico, vocês estão se valendo de quê? De que depois vocês vão fazer antes? Vocês não vão fazer porra, não. Vocês vão ir pro inferno, tá? É isso, cara. Não, lógico. Tá tudo porque eu falei. Aqueles que são os enganadores vão ser os últimos a perceberem que já foram desmascarados. Que tipo de visão vocês enxergam a mais do que eu? Então é isso. Marcados com o sinal da besta. Vocês até tentam fingir que não tá acontecendo isso com vocês, mas está. E quem que tá fazendo isso com vocês? A besta de 7 cabeças e 10 chifres. Pois é, gente. Não é? É o julgamento da meretriz. Aliás, o julgamento da prostituta sentada sobre a besta. Teve que ser assim. Tá escrito. Uma coisinha. O que faltou dizer é que em termos da variação do que poderia ser usado como recurso, a sistemática CDBLI ou a sistemática de transladação especial, até na transladação especial eu consigo fazer uma síntese de consciência e consigo me manifestar como eu me manifestaria em dada ocasião no passado. Ou ainda no futuro. Esse seria muito mais complicado. Teria que, claro, não seria nem lembrar informações do futuro, isso não faz sentido. Seria receber informações do alto.